Boa tarde, gente. Não tá funcionando aqui. Deixa eu olhar no nosso. Olá. Boa tarde, gente. Meu Deus, Olhar já aqui. tem povo. Meu Deus, Boa achei. tarde, teacher. Boa tarde. Deixa eu só abrir aqui. Tava tentando abrir pelo computador, mas não tá pegando. Eu escutei um boa tarde, teacher. Foi a Nicole que falou, não foi? Agora sou eu. Boa tarde, teacher. Boa tarde. Foi a Karen? Foi. Ah, tá. Ela tá te imitando. Tá vendo como é? Convivência. Então, Vaporinho. vamos lá. O pessoal ainda está entrando, mas só para a gente relembrar, então, as apresentações de hoje e aquela mudança que a gente fez para deixar as duas apresentações para quinta-feira no horário de reposição, né? Então, hoje ficou o grupo, a dupla 3, 1 e 2. Né? Então, a dupla 3 é a Karen e a Kari, tá? A perda da guarda dos filhos após das mulheres mães e usuárias de drogas. A dupla 1, que é a Lina e a Sandra, versões de atletas de MMA nas fases de preparação para o combate. E a dupla 2, que é o Pedro e o Tiago, psicanálise política. Professora, Oi, pode falar, Aline, Lina. a Sandra não vai apresentar hoje comigo, vai ser só eu. E ela vai fazer a resenha do nosso artigo, no caso, né? E enviar para a Ah, senhora. tá ok. Infelizmente, a avó dela faleceu esse final de semana e ela não tá nada legal. Eu fiquei em contato com ela todo esse período e aí por isso eu vou Imagino. apresentar sozinha. Tá, tudo bem. Meus sentimentos para ela. Ok. E então, tá ok. Professora, Diga, Nicole. deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu posso apresentar hoje com a Carita e com a Karen o artigo delas? Porque senão eu vou ter que apresentar sozinha na quinta-feira, né? Ah, tu que me mandou a mensagem, não foi o e-mail? Foi. Que eu me Pois é, matriculei tarde, aí não... pois é. A questão é que, assim, todos foram duplas. As pessoas que ficaram ou sozinhas ou que precisavam se uniram entre duplas e tinham que me avisar a tempo, né? Porque senão todo mundo vai acabar fazendo isso, deixar para a véspera e acabar se juntando com outro grupo. Por isso que eu até te mandei a mensagem no e-mail falando que tu pode apresentar, mas aí teria que ver um artigo e aí tu apresentaria na quinta. Teve mais alguém que me mandou também um e-mail e que eu disse pode apresentar na quinta. Eu esqueci. É Caiane, eu acho. Caiane, se eu não me engano. Cauane, Cauane. Isso, que mandou um e-mail também. Então, a gente Eu já também não pode mandei antes porque eu não começar. estava matriculada, né? Aí eu não tinha como previsão de que dia eu ia me matricular para avisar. Não, eu entendo, Nicole, só que isso pode acontecer, isso acontece com vários alunos. A questão da matrícula, a gente, professor, não tem como se responsabilizar, né? É uma questão pessoal, claro que eu imagino que cada um tem as suas demandas aí, mas para a gente ser justo com todo mundo, até com outros alunos, né, Sim, que de sim. repente acabam, enfim, já estão preparando o trabalho e tudo mais, essas questões, entendeu? É Não, mais por professora, isso. não esquente a cabeça. Só foi uma dúvida mesmo. Eu posso apresentar com a Cauane se ela não tiver dupla.
Tu pode até ver com ela. Ela me mandou e-mail, acho que semana passada. E aí eu até pontuei isso para ela. De repente, tu até faz junto com ela, para não ter que fazer um outro artigo, ficar as duas individuais, entendeu? Tá ok, professor. Vou entrar em contato com ela. Tá ok. Então, pela ordem de apresentação, a primeira dupla é a Karen, que já está aí, e a Carita. Mas acho que a Carita ainda não entrou, né? Que vai falar sobre a perda da guarda de filhos, a voz das mulheres, mãe e usuária de drogas. Karen, a Carita vai entrar ainda. Se vocês quiserem antecipar, trocar, quem também já está aí é o Pedro e o Tiago, e a Lina, que vai apresentar sozinha. Professor, eu não sei se os meninos concordam. Aqui é a Karen também, é porque eu tô junto com a Nicole. Ah, tá. A Karen, ela acabou de sair do trabalho dela, do posto, lá onde ela trabalha, e está indo para casa da mãe dela para ver se ela consegue Wi-Fi, porque ela só tá com a 4G. Aí ela perguntou se tem como alguém iniciar, que é o tempo que ela chega na casa dela. Na casa da mãe, no caso. Não sei se os meninos querem, se a Lina quer. A próxima dupla, a Lina está falando aqui no bate-papo, passa para o próximo. A próxima dupla seria exatamente tu, Lina. Pela ordem, né? Ou pode ser o Pedro e o Tiago. Professor. Tô brincando. Não, posso ir. Só me diz se tá pegando vento no áudio, tá atrapalhando. Não, para mim não, tá tranquilo. Então tá ok, porque eu tive que me fechar toda por causa aqui do barulho externo. Tá, eu gostaria... Meu áudio que tá um pouco baixo, mas é o áudio daqui. Todos vocês falaram, né? Então é um áudio daqui, não é de vocês. Deixa eu tentar outra coisa aqui rapidinho. Deixa eu ver se colocando o fone... Não, mas não é o teu áudio, é o áudio ou do microfone ou do computador, porque quando a Nicole estava falando estava baixo. É o áudio daqui. Eu já aumentei aqui no computador no máximo, mas não fez muito efeito, né? Então, tá, okay. Se eu ficar assim é porque eu estou tentando ouvir, mas eu estou conseguindo ouvir vocês, só que baixo. Então, só libera para mim, por favor, o compartilhamento. Eu acho que já está liberado. Quer ver? Tenta compartilhar. Ah, já tá. E não era isso que eu queria. Mas tudo bem. Compartilha logo tudo. Não, gente, para com isso. Tá aparecendo só isso aí, quer dizer, eu não sei, né? Pra gente está aparecendo o link da aula. Que bom que é isso que está aparecendo, professora. Que bom. Agora, o que eu quero que apareça não está. Que legal. Na hora de tu compartilhar, ele vai perguntar qual das telas tu queres compartilhar. Só que tu tem que abrir o arquivo. Tu tem que estar com o arquivo aberto para tu conseguir compartilhar, entendeu? Deixa eu abrir então. Tchu-tchu. Ah! Ihu! Isso, agora. Opa! Spoiler! Sim. Bom. Deixa eu organizar a opção. Posso começar? Pode começar. Quanto tempo? 15 minutos, né? Isso. Bom, então um artigo que eu irei falar é sobre versão de atletas de Mixed Martial Arts nas fases de preparação para um combate, conhecido MMA. Quando eu vi de cara o tema do artigo, eu não estava entendendo o que eram essas versões de atleta. Não são atletas, vários atletas, no caso, dizendo as suas versões sobre MMA. Na verdade, o artigo é em cima de uma entrevista específica, um acompanhamento específico com um atleta e o que ele passou durante toda a preparação para uma luta num combate no MMA até o pós-luta. Então, essas versões de atletas, na verdade, são as versões de um único atleta. Pois é, o MMA, ele é uma luta que é feita por várias outras lutas, ou seja, todo mundo que tem um combate, que vai lutar no MMA, na verdade, existem várias outras artes inclusas, taekwondo, kung fu, jiu-jitsu, muay thai, kickboxing, judô, entre outras.
é uma luta mista. Ela inclui várias etapas, né? E tudo que é feito neles é proposital. Todo espetáculo é proposital. O MMA, ele é uma grande empresa hoje em dia, né? Tanto que os atletas podem ser considerados até atletas de pequena, média e grandes portes de empresa, porque eles são quase produtos. Então, esse trabalho, ele foi... A metodologia dele seguiu o pressuposto da etnografia, que a etnografia exatamente ela vai dar um histórico acerca da origem, como uma prática cientificamente legitimada, a discutir sobre isso e a atual utilização, nesse caso do MMA. Eles também usaram o construcionismo atrelado com um ator-rede, mais na frente eu vou falar. Então, no MMA, os atletas eles têm que se destacar. Para eles se destacarem, eles têm que atuar, vamos dizer assim, não que ele é em si, não a subjetividade dele, não mostrando a personalidade dele, mas sim aquela personalidade, aquela pessoa que vai atrair o público, que vai atrair patrocinadores, que vai proporcionar um espetáculo, né? E ela causa muita rivalidade e também, com isso, agressão. Mas tudo entra dentro das artes marciais, ou deveria ser considerada uma arte esportiva. Então, tem todo um preparo, eles lutam dentro desse espaço ali que está praticamente gradeado, né, que é conhecido como octógono, e o espetáculo ele é todo preparado. E ele é preparado dessa forma, como um espetáculo propositalmente, que é exatamente para potencializar emoções, e tem ali escrito mimicry. O mimicry é quando você faz uma imitação de alguma personalidade, de alguma coisa, né? E aí você vai aceitar temporariamente uma ilusão, tanto pelo ator quanto pela plateia, ou seja, tanto pelo atleta quanto pela plateia, porque todo esse evento é um evento específico, então você aceita que aquela é a sua realidade naquele momento. E também em busca do prazer, causar prazer no espetáculo e até o próprio atleta para se sentir confortável com o que ele deseja obter. Então, quanto mais aventura, mais adrenalina, quanto mais exposição ao perigo, mais espetáculo, mais fãs, mais prestígio e mais patrocinadores e assim mais dinheiro. O MMA, os atletas de MMA, como eu falei, para eles são como se eles fossem profissionais e sim trabalhadores. Bom, é um mercado qualificado e muito exigente. Tudo gira em torno dele, existem ações que podem girar em torno do MMA, em torno dos atletas. Então, isso também gera conglomerados, vendas de produto. Então, de fato, é um evento, né, que, na verdade, dura o ano inteiro, dura todo o tempo, com compra e venda e patrocínio. Então, os atletas, eles vendem o tempo deles, eles vendem a habilidade que eles têm, emprestam literalmente os seus corpos, os nomes e a subjetividade dele para um determinado fim. Bom, então aqui eles falam assim, até no artigo essa eu tirei, estaria aqui em xeque parte do imaginário social que associa o esporte a uma atividade estéril, sem utilidade e executada para o prazer. Ou seja, eu acho que agora, esse artigo ali é de 2014, agora todo mundo já tem uma dimensão muito maior do MMA, já sabe que, na verdade, ele não é apenas um esporte. Ele, de fato, faz parte hoje do mercado. Bom, como eu falei, esse artigo ele teve como metodologia o construcionismo social em interlocução com a teoria ator-rede. Dizer que o lutador de MMA é múltiplo não significa que suas versões não estejam agrupadas, pois elas possuem sempre alguma relação. A gente vai saber mais sobre essas versões à frente. Já o construtivismo social, ele vai se ocupar principalmente de explicar os processos por quais as pessoas descrevem, explicam ou de alguma forma dão conta do mundo em que vivem, incluindo a si mesmas. Realidade social, percepção individual do mundo, entrelaçamento das verdades subjetivas e os principais determinantes da atividade humana. Já a teoria ator-rede, ele vai abordar os eventos científicos como compostos em rede, através de um princípio de simetria ampla, considerando de forma distribuída vencedores e vencidos, modernos e pré-modernos, atores humanos e não humanos.
como eu fiquei interessada em entender esses atores humanos e não humanos, vou dar um exemplo do próprio atleta de MMA, por exemplo. Quando ele vai dar uma entrevista, ele é o ator humano. A câmera que está ali focando nele para passar uma imagem seria o não humano. Então, a teoria torre-rede, a torre-rede, ela é uma rede de conexões. Bom, então esse artigo ele começou, né, trabalhando em cima das várias versões de um único atleta, acompanhando o dia a dia dele, e começa pelo camp. O camp é o período de treinamento e atendimento do profissional. Ele tem psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta como profissionais que o ajudam. O camp ele é de 3 a 8 semanas antes da luta. Geralmente, quem determina esse período de treinamento é o atleta junto com seu treinador. Não, o período de treinamento não é igual para todos. Depende muito da condição física que ele se encontra naquele momento, de como estão as habilidades dele e o preparo para uma luta. O artigo ele foi feito com observação participante. Eles estavam a todo momento acompanhando o atleta. Tiveram conversas espontâneas, como podemos conversar igualmente com qualquer outra pessoa, e conversa intencionalmente estimulada, ou seja, com perguntas preparadas para retirar dúvidas problemáticas que estavam dentro do artigo. Então, durante esse período do camp, que é o período de treinamento, tem os treinamentos, tem as reuniões em grupo da equipe, tem gravação de vídeo, tem os autógrafos, mas só que não são autógrafos do evento em si, são autógrafos que ocorrem mesmo no dia a dia. Tem procedimento para perda de peso, recuperação após a pesagem, tem acompanhamento da luta, ia ter conversa posterior à luta, tá? E eles fizeram diário de campo. A diário de campo foram os autores do artigo descrevendo as práticas, detalhando tudo o que ocorreu durante esse período antes luta, durante luta e pós-luta. Bom, então aqui começam as versões, como eles dividiram as versões do atleta. A primeira versão é aquele do camp, que é o trabalhador, o treinamento, só que dentro do camp eles foram mencionados como os trabalhadores precarizados. Eles não têm tudo aquilo que eles precisam ter, eles não têm todo um acompanhamento profissional necessário, eles não têm um descanso do corpo, ou seja, se é um cara que ele trabalha, se é um atleta que ele trabalha, ele não tem um descanso entre o treinamento e o trabalho. Ele não tem também um descanso para recuperação de lesão. Se ele se lesiona, ele precisa treinar, porque ele precisa toda hora estar apto para a luta. Então, ele acaba treinando mesmo lesionado e acaba lesionando cada vez mais aquele local. Ele tem que conviver com a dor, então ele não pode lamentar, ele não pode chorar de dor, qualquer outra coisa, ficar reclamando, lamúrias. Não tem uma alimentação adequada, né? Até porque nesse período, geralmente, do camp, alguns já estão tentando perder peso. Não tem uma assistência médica e, como eu falei, não tem descanso entre treinamento e uma atividade profissional. Por o MMA, os atletas de MMA serem considerados de uma atividade esportiva com geração de valor econômico e tem uma exploração, querendo ou não, do trabalho, pensando em como são os treinamentos, como são exaustivos e como tem lesão, eles compararam no artigo como pode ocorrer com outras categorias profissionais. Ou seja, considerando o atleta de MMA, de fato, um profissional trabalhador. Uhum. Fora isso, eles têm toda hora que se ponderar, ou seja, pode isso, não pode aquilo, posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso beber esse tanto de água, preciso beber água, não posso beber água, é complicado. Toda vez durante esse período de treinamento que eles têm algumas dúvidas, eles procuram especialistas para tirar essas dúvidas, porque, de fato, se eles fizerem alguma coisa errada, isso pode prejudicar e muito, né? Comer mais ou comer menos, isso também, eles passam por períodos onde eles precisam comer para ter mais energia, mas, ao mesmo tempo, eles não podem comer porque eles precisam perder peso. Mais treinamento, intensificação desse tempo de treinamento e, como eu falei, tomar mais ou menos água. Uhum. Bom,
Fora isso, eles têm que se preparar psicologicamente para 2 tipos de atores, ou seja, 2 tipos de personalidades que ele vai ter que encarar com ele mesmo. Uma, por exemplo, o rapaz que foi entrevistado para esse artigo, como era muito longe a casa dele do local de treinamento, da academia de treinamento, ele estava morando na própria academia. O quarto dele tinha apenas uma cama de solteiro, um banco com um ventilador e uma cortina e uma mala com as roupas. Só isso, não tinha nem. Ele dizia que o luxo dele era a cortina, porque ele não suportava a luz da manhã, no caso, né? Dando nele quando ele estava descansando. Ele não tinha nenhum outro tipo de coisa que, sei lá, seja conforto. Tudo isso para poder treinar. Então, dali do estágio que ele estava convivendo, com dores, como eu falei, com alimentação que não é adequada, para o dia da luta, para a semana da luta, é completamente diferente, porque ele passa de lá para um hotel altamente luxuoso, com vários seguranças que já começam a dar aquele clima de importância ao evento, que não estão ali só para de fato assegurar os atletas, mas também para dar esse ar de poder ao evento. Então começa já o clima de tensão, porque você já sabe que está chegando o dia da luta. Começa a ficar em êxtase, gerar dúvidas. E aí você já entra, no caso dele, ele foi para um hotel, né, bem luxuoso, e nesse próprio hotel, onde estavam todos os atletas e preparativo para as lutas. Então, eles têm tempo para tudo. Eles têm tempo para autografar, para tirar foto, fazer entrevistas e fazer os vídeos, que são rápidos, que são os vídeos de apresentação durante a luta, pré e pós também. Então, um dos exemplos é que, por exemplo, eles têm que autografar 130 cartazes, né? Que é justamente todos eles vão lá e autografam o mesmo cartaz, os mesmos 130 para depois serem distribuídos. E lá mesmo eles já começam a se avaliar. Quem assinou maior, quem colocou mais em destaque a assinatura, ali mesmo já estão começando a querer se posicionar. Fora isso, eles estão extremamente exaustos, cansados, com fome, debilitados. Então, eles precisam ir para ainda fazer o vídeo e eles estão demonstrando cansaço. Então, eles têm que completamente adotar uma postura, um comportamento para mostrar que ele está bem, mesmo fisicamente demonstrando que ele está mal. E aí, uma das técnicas que tem durante fazer esses vídeos é, por exemplo, o treinador, o preparador, jogar água neles para parecer que eles estão suados, né? E fazer cara de mal. Então, eles saem de provavelmente treinamento precário, exaustivo, e entram nesse status de pessoas importantes, assumindo como se fossem super-heróis invencíveis, e nesse glamour que todo o evento tem. E lá dentro eles têm uma agenda programada, que é uma promotora de eventos que reorganiza todos eles. Eles fazem tudo que eles precisam fazer, tirar foto, autógrafo, vídeo, qualquer outra coisa, todos eles têm uma agenda programada e é sempre de acordo com a luta deles. Então vai na mesma ordem. Bom, fora isso, tem a pesagem, né? Então, a segunda versão desse atleta seria os sobreviventes da preparação, que é a pesagem. Ele já chega exausto por causa do treinamento dele e ele ainda tem que alcançar o peso para a luta. Nesse caso, o atleta do artigo ele teve que perder 20 quilos. Então, eles fazem horrores para perder isso. Eles correm com capa de chuva, eles imitam, simulam rounds dentro da sauna, dentro de uma capa de chuva. Sai dessa sauna, o treinador passa o cartão neles, cartão mesmo, magnético de débito, crédito, que é para não deixar o suor voltar pelos poros, porque ele precisa eliminar todo esse líquido corporal. Então, ele entra e sai da sauna, tira a capa de chuva, até ali tem, né, do lado, e fica raspando o corpo, que é para poder retirar esse líquido.
Também fica, né, essa água que está ali na banheira, ela é extremamente gelada. Então, eles vivem fazendo esse tipo de coisa, né? E nesse período aqui, exatamente nesse período, às vezes eles ainda estão fazendo isso no próprio hotel, por causa que a pesagem é logo depois, né? Então, eles continuam fazendo esse processo de perder o maior líquido possível. E detalhe, eles não estão comendo, estão horas sem comer, não comem. Para poder pesar bem baixo, né? Tem um peso isso, bem... para poder chegar no peso da categoria deles. Uhum. Mas também não pode ficar abaixo. Perdeu os 20... Também não pode ficar verdade. abaixo. Então, eles estão com a exaustão supervisível. Eles estão no limite suportável, literalmente, da dor ou até de ficar em pé. A gente pode acabar vomitando muito, desmaiar. Acontece muito esse negócio, nesse processo de perder peso e líquido, de ocorrer muitos vômitos e desmaio. Mas tu desmaia, acorda e volta. Infelizmente é assim. Então, eles não estão... 5 minutos. Não estão mais aguentando seguir a rotina deles. E esse é o período que eles ficam longe da família, exatamente porque eles estão com extremo mau humor. Bom, eles se pesam, eles estão terríveis, como eu falei, exaustos, eufóricos, sedentos. Eles ainda têm que enfrentar, logo depois da pesagem, que é de acordo com o tempo, de acordo com a programação de luta, eles ainda têm que se enfrentar após a pesagem para poder fazer a foto. E isso também causa euforia entre eles e também para o público. E logo depois disso, eles vão correndo, se reidratar, tomar soro na veia e comer. Bom, durante o combate, ele é visto como o casca grossa. Ele tem que vencer a qualquer custo, porque a derrota significa fraqueza, infantilidade, incompetência, menos que o adversário, ser menos homem que o outro. Então, ele não pode sentir dor, não está com medo, não pode ter nada. Ele precisa ser vitorioso. No caso do artigo, o atleta, ele, nos 30 primeiros segundos, estudou o outro atleta. No segundo 30 segundos, ele começou os movimentos. E no terceiro 30 segundos, ele nocauteou. E logo depois da luta, o humano pede passagem. Ou seja, ele volta a ser um trabalhador precarizado. Ele sai... Ele perde esse negócio de ser o ídolo, o astro, o super-herói, e a única coisa que ele quer é voltar a ser um humano normal. Ele já está com o dever cumprido. Então, ele volta a ser o pai, o dono de família também. Eles já não são mais os meros sujeitos objetivados, né? Eles já não são mais só produtos. Então, o atleta não é passivo perante os acontecimentos, ele não se deixa só levar pelas práticas, ele atua e modifica uma realidade, se posiciona e se vincula também a diferentes versões, no caso. A distribuição dessas versões é a circulação de várias versões, que eu falei aqui. A adição é quando ele une todas essas versões que ele tem dentro dele, né, de sobrevivente, de casca grossa, do treinamento. E a inclusão é quando nenhuma passa por cima da outra. Na verdade, cada uma delas tem um momento específico para aparecer, sendo que todos esses fazem parte de uma única pessoa. Obrigada, é isso. E essa sou eu. Eu já ia te perguntar, que eu já vi que está no teu perfil do WhatsApp. Eu não sei. Mas é isso. Muito bom, Lina, muito bom. Como é que eu saio daqui? Pronto. Isso. Essa observação... Pode falar, Lina. Para finalizar, que eu acho importante, por que eles fizeram esse artigo? O objetivo do artigo é exatamente mostrar que a visão que a gente tem de lutador é que é um casca grossa, é uma pessoa sem coração, uma pessoa que não tem... qual é a palavra? Indisciplinado. Pensa que é uma pessoa indisciplinada, né? E que é aquela pessoa que aguenta tudo a toda hora. De fato, ele aguenta tudo porque ele precisa aguentar. E ele é completamente oposto de ser indisciplinado. Ao contrário, ele é completamente disciplinado. E ele passa por tantas coisas diferentes durante todo esse período, durante todo o evento, antes do evento e pós-evento, que ele acaba tendo que tomar várias personalidades do que querem ver, do que estão esperando e do que ele precisa para ele alcançar o objetivo dele.
Então, essas versões que o artigo fala é exatamente isso. São todas as personalidades, tudo que ele tem que fazer, o comportamento que ele tem que mudar a quase todo instante dentro de um período para ele poder alcançar o objetivo. Ele não pode ser objetificado e ele não pode ser uma coisa só, uma personalidade só vista. Na verdade, ele é múltiplo. Era isso que o artigo queria dizer. E eu acho que isso é muito de nós também. Eu acho que todos somos assim. A dona de casa não é só a dona da casa, ela é a mãe. Às vezes ela é o pai também, né? Então, fora de casa, ela é muitas outras coisas. Ela é uma amiga. Então, é mais ou menos isso. É deixar de criar, unir uma versão única de uma pessoa sem querer ver todo um contexto dela. Muito bom, Lina. Pode falar. Não era isso. Muito bom, e os slides ficaram muito bons também. Até a parte da teoria da torre-rede, do construcionismo, que eu falei, olha, gente, não se preocupem com isso, enfim, tu já incluiu, deu teu jeito, foi explicando. Eu estudei bastante para poder entender etnografia, torre-rede, construcionismo. Fazendo essa relação, né, antes da gente falar do tema em si, que é bem interessante, a etnografia ela é um tipo de uma metodologia muito utilizada na antropologia, né? Então a gente vê essa relação, lembrando aí daquelas aulas de psicologia social, do quanto que a psicologia social é atravessada por métodos, teorias, enfim, da sociologia, da antropologia, das ciências sociais, né? Que é você acompanhar uma pessoa, um sujeito dentro da sua própria realidade cultural, né, da sua vida, do seu estilo de vida. Então, aí as pesquisadoras, na verdade, que eu vi que é a Juliana e a Mary Jane Spink, a Mary Jane Spink deve ser orientadora dela, porque a Mary Jane Spink é quem produziu a teoria construcionista no Brasil, né, na década de 90. Então, por isso que vai apresentando. Então, provavelmente ela acompanhou, porque é uma etnografia, como a Alina descreveu, né, ela foi acompanhar dia a dia, observação participante, tudo que acontecia com aquele atleta, para a partir disso ir entendendo, então, exatamente esse processo do que é ser um atleta de MMA e quais as versões sobre ser um atleta de MMA, né? Que aí a Alina trouxe, ou seja, o casca grossa, o pai de família, o ídolo, né? O lutador casca grossa, enfim, a preparação, né? E aí a gente consegue, o trabalhador, né, que tu falou, essa questão do quanto que eles valorizam e se veem como trabalhadores, né? Que a gente acaba olhando detalhe, muito como... eles não podem falar sobre isso. Eles como se assim? sentem, eles são, mas eles não podem, porque senão eles podem perder vantagens, acabar não ser contratado, tem todo um processo também. Se eles falarem que eles são trabalhadores? Tipo, se posicionar como um trabalhador, afinal de contas ele não tem uma carteira assinada, etc e tal. Sim. Então até isso eles têm que aguentar, eles querem se assumir como um trabalhador, eles não podem reivindicar o status de trabalhador, porque senão eles podem acabar, visto como de repente uma possibilidade de denunciar a exploração, entendeu? Então isso pode fazer eles perder o contrato deles também, não tem isso? Olha só, né? Utilizar a fala aqui do Pedro Paulo, que sofrido, que ele botou aqui no chat, né? Mas é bem isso, né? A gente tem uma imagem do que é aquela parte, que é a parte que vai ser, que é mediatizada, do ídolo, da luta, né? E falando da etnografia, professora, eles colocam também no artigo não só a etnografia só do atleta, até eles conseguiram organizar direitinho até a história do MMA, como foi que ele começou. Então, é bacana que antes mesmo dele falar de um assunto, ele prepara a pessoa para que assunto, que mundo, que universo você está entrando. Exatamente. Então, o artigo tem exatamente isso, em que universo você está entrando, depois quais são os atores desse universo, como eles chegaram lá e no que eles influenciam, né? O que eles passam também, né? E também no que eles influenciam, porque quando a gente vai pensar nisso, o quanto pode ver as pessoas, os fãs de MMA, como eles também ficam eufóricos junto com os atletas, né? O quanto a gente vê gente que não luta nada, mas está com uma roupa na rua do Venom,
qualquer outra coisa assim. Então, isso gera realmente um conglomerado muito grande. Hoje é como se fosse um futebol, não tem, acho que a mesma pegada Sim. ainda, mas seria quase isso, nesse mercado. Então, ele acaba demonstrando como esses atletas também envolvem as pessoas. Então, não é só ele que é modificado, não é só ele que tem um objetivo só para ele, ele também tem o objetivo de mudar o espaço que ele está querendo ou não, porque ele precisa atrair pessoas, ele precisa conquistar essas pessoas, porque ele precisa disso para ele ganhar dinheiro. Então, para ele ganhar um dinheiro enquanto trabalhador, inclusive, né? Ele é um ator depende social disso, né? e ele consegue também gerar emoções nas pessoas. Independente se elas conhecem ele de forma direta ou não, ele acaba modificando até as emoções da pessoa naquele momento. Uhum. E tem um aspecto aí, porque a gente viu, tu trouxe imagens assim dos mais conhecidos e tudo mais, mas no final acho que é o Yuri Marajó, não é? Se é que eu lembro dos nomes, né? Um dos que tu colocou agora, no final. E aí a gente esquece também de um atravessamento que muitos deles passam por tudo isso, não só por uma perspectiva do estrelato, do status, de ser um grande atleta, mas como tu trouxeste, acho que está lá no final, Yuri Marajó, tem uma questão de ser um trabalhador e depender disso. Tá aí. Então, também muitos deles, né, vêm de condições socioeconômicas, condições sociais muito difíceis e passam por todos esses. Não, eu vivo do MMA, é o que sustenta, é o que me dá uma renda, né, para minha família enquanto trabalhador também, né, tanto que é até um trecho que tu coloca, né, então depois das práticas que o tornaram um trabalhador precarizado, volta lá naquele slide do Yuri Marajó. Não, no que está o Yuri Marajó, que tem aquela frase. Isso, aí, como um astro que inspirava pessoas e se tornava também. Peraí, que o chat ficou na minha frente. Ah, tá, tudo bem, Marcele. E que se tornava um super-herói, do casca grossa, tudo que deveria suportar durante um combate, resta retornar à sua condição de humano comum. Então também tem esse atravessamento, né? A gente vê lá já os de grande destaque, que já tem uma determinada renda, um determinado patrocínio, né? Que já tem, hoje em dia, que já até se aposentaram, o Minotauro, o Minotouro, o Vitor Belfort, eu acho que também já se aposentou. O Minotouro e o Minotauro, eles têm o time Minu. Tem eles trabalham ainda com isso, então a gente tem. Mas ele já. Isso, aí a gente pensa que é só isso, né? Tipo assim, um lutador de MMA é esse estrelato, né? Só essa parte mais mediatizada do ídolo, né? Do super-herói. Mas esquece que muitos vieram de condições muito difíceis e que tomam aquele esporte como a sua sobrevivência, né? Então passam também por todas esses sofrimentos do nível do orgânico e do psíquico emocional, né? Porque você passar por essas restrições e privações de alimentação, de contato familiar, de líquidos, inclusive, enfim, né? E tudo isso que a gente viu gera exatamente demandas emocionais e psicológicas muito grandes, principalmente quando tudo isso é para um momento específico, né? Então eu tenho que ganhar aquela luta, e aí ganhar ou perder aquela luta envolve a minha imagem profissional, envolve a quantidade de patrocínio que eu ainda vou receber ou não, que é o que sustenta a minha família, meus filhos, meus pais, enfim, né? Eu tô passando por isso agora, eu tô precisando perder peso. Mas por conta dos teus treinos. Luta. Uhum. E aí, por exemplo, eu tenho todos os dias 4 horas de treino. Eu tenho 3 horas de treino específico, que é só kickbox, muay thai ou jiu-jitsu. E depois mais 1 hora de treino em academia, só que não é um treino muscular comum. É um treino todo pro muay thai ou pro kickbox. Então, até os meus movimentos nos aparelhos são todos movimentos que de alguma forma me dê ou agilidade ou força, ou até mesmo ainda depende do treino, porque tem treino que é só para fôlego, tem treino que é só para força.
e eu já tô com o meu corpo extremamente cansado, e eu saio de um e eu vou direto pro outro. E aí depois saio do outro e vou direto pro outro, para voltar. Então, Uhum. ontem eu falei do vômito e tudo, porque ontem foi um dia que eu quase no tatame, né? E detalhe, a gente treina em jejum. Nossa, Então meu Deus, não é consigo nem bem complicado, imaginar. a gente treina em jejum, mas aí depois que acaba tudo, vem, parece um monstrinho para casa, né? Então é complicado pra caramba. Para poder compensar e também não desgastar Aí, massa muscular, né? ainda tem isso. Enfim. E aí tem um problema, por exemplo, eu torci meu tornozelo já fazia um mês, praticamente. E eu não tô conseguindo recuperar ele, porque eu não posso parar de treinar. E aí quando eu vejo, de repente eu dou uma pisada e torço de novo o mesmo tornozelo, porque ele não tá com força. A minha canela, ela tá bem machucada, ela já é toda deformada. Não sei se dá pra ver. E aí é por causa exatamente desse treinamento. Então, e pra mulher é pior, que a gente quer sair bonitinha, não sai. Não sei se dá Existem ainda as pra, demandas de eu não sei gênero, se dá pra né? ver, porque a minha canela ela é Toda toda ralada. aqui, Ralada não, né? daqui, Porque não é é toda ralada, é roxa. lesionada, sei lá, batida, né? E aí essas coisas não se recuperam, por causa que a gente está recuperando e aí acaba de novo batendo no mesmo lugar. Lesionando novamente. É terrível. Os meus Exatamente. dedos são todos roxos já na circulação, tanto do pé quanto da mão, já quebrei os dedos. Assim, mas por que pareça, é gostoso. É prazeroso. Muitas questões aí, né? Nesse contexto. Mas realmente é prazeroso. E principalmente quando a gente vai lutar e a gente ganha. Aquela coisa de dever cumprido. Mas é muito importante psicológico, realmente, das pessoas e como elas pensam. Por Uhum. exemplo, essa semana agora eu vi uma das pessoas que pratica. Resumindo, Lina, que senão não vai Ah, dar tempo para pois aproximar é, para o isso é próximo uma grupo. coisa importante, porque, por exemplo, essa semana uma pessoa falou que quase brigou na rua. Pensar que bom que você não brigou. E aí tem isso do tatame, o respeito, é uma arte marcial, não é uma coisa para você sair batendo nas pessoas. Uhum. E para mim eu fico muito mais tranquila, muito mais focada até nas minhas outras atividades do dia a dia por causa da arte marcial. Então eu sou Uhum. muito mais disciplinada em outras atividades exatamente porque eu sou disciplinada pela arte marcial. Então tem todo um contexto. De fato, uma coisa acaba atribuindo em outra na minha vida. Atravessando, né? É, acaba, Entendi. mas vai muito de como isso é trabalhado. Isso é Sim, sim. importante. Por exemplo, a minha Então, base é o Kung Fu. vamos seguir, Nina. Oi, Tá acabou. super Tchau. interessante a discussão, mas é porque a gente precisa seguir por causa do tempo, até pela questão dos outros Próximo. grupos, né? Acho que próximo. Mas Obrigada, gente. muito bom a apresentação também, a forma Professora, como tu apresentaste. Diga, Thiago. cortou aqui nesse finzinho, mas eu queria saber se não seria problema para as meninas, deu e o apresentar logo agora. O que vocês acham, Karen e Carita? Oi, professora. Se não for problema. Oi? Eu já estou confusa. A Nicole aparece falando é a Carita, Não, é a Karen, é mas a eu tô Karen, professora. É porque eu tô pelo computador, só que o computador não funciona o áudio. Aí eu tô com o pelo áudio da áudio no telefone Nicole. da Nicole. Ah, Isso. tá. É porque eu tô vendo aqui Karen, Nicole e Carita. Aí eu falei. Não, mas aqui quem tá É, falando... Só vai aparecer o nome da Nicole, mas quem vai estar falando é a Karen. a Carita. Karen. A Karen, tá. É porque o Isso, meu áudio tá ruim, tá, gente? tá. Já é a gente? Então, vocês querem apresentar logo ou querem deixar o Thiago e o Não, Pedro? a gente já pode apresentar, eu acho que a Carita já tá. Carita, tu pode responder? Oi, tô aqui. Ah, tá. Então a gente vai Então tá. apresentar logo, Então aguardem, Pedro e Thiago. Então tá tá, bom? meninas, podem Ok. começar. Aí, peraí. Boa tarde de novo, professora. Boa E tarde. a gente vai estar falando sobre o artigo da Leila Marchese Tavares Minando, junto com a Maria Lúcia Teixeira Garcia e a Rafaela Soares da Silva Liana, que fala sobre a perda da guarda de filhos, a voz das mulheres, mãe e usuários de drogas e usuária de drogas. Eu vou iniciar e depois eu passo a palavra para a Carita, tá? Uhum.
Esse artigo, ele tem como base, tipo, de pesquisa dele, de mulheres que acessaram o CAPS AD3, né, por falar assim, e que estão em situação de perda ou iminência de perda da guarda dos seus filhos, é referente ao processo de cuidar de suas crianças e a perda da guarda das mesmas, né? Aí, só para relembrar, né, mas eu acredito que todo mundo saiba, o CAPS AD da unidade 3, ele é uma unidade que presta serviços de saúde com caráter aberto e comunitário, e eles realizam atendimentos mais relacionados às pessoas com transtornos mentais e com sofrimentos, principalmente os usuários de droga e álcool. Continuando, nesse artigo fizeram um levantamento no CAPS 3 de Vitória do Espírito Santo, eles identificaram 480 mulheres que acessaram esse programa num período de 2013 e 2014. E desse todo, todo de mulheres, no caso, 130 não atendiam ao critério que eles buscavam nesse artigo, no caso. Aí eles foram enxugando mais e chegaram a um número de 41 usuárias que estavam sujeitas ao tema do artigo, né? E pegaram 3 para fazer a entrevista do artigo, no caso, para estudar o caso. Aí eu estou um pouco nervosa. Mas eu vou Fique começar tranquila, vá apresentando da forma como tu entendeu. Tá, deixa eu começar. No início... Gente, espera aí, que eu me perdi, professora. Eu vou só desligar o ar enquanto tu te reconecta aí, que Tá. tá frio pra caramba. Peraí. Então. Já? Tá. Logo no início, vários autores eles vão comentando e vão afirmando a respeito do tratamento do abuso de substância nas mulheres. E eles viram que existem significativas diferenças entre pacientes do sexo masculino e do sexo feminino. Porque, querendo ou não, tratar das mulheres que são mães e usuários de drogas é completamente diferente do que tratar dos homens que são usuários de drogas, entendeu? E, tipo, o estudo com esse enfoque era muito escasso, era muito pouco. E desses estudos, eles identificavam que, na verdade, eles identificaram que, tipo, eles não iam a fundo a respeito de, tipo assim, como é que essa mãe estava vivendo, qual era o papel, qual era o suporte que ela tinha, qual era a condição que essa mãe estava vivendo. Eles meio que, tipo, eles generalizavam o estudo. Eles falavam assim, a gente vai fazer um estudo sobre o abuso de drogas, só que eles não focavam apenas nas mulheres, eles faziam uma pesquisa muito no geral. Muito ampla, né? Isso. E com isso, né, eles atribuíram que a mãe, no caso, nesse artigo todo, era responsável de cuidar, mas eles não consideravam a existência de um suporte social. Aí levantaram dados e de acordo com o Conselho, está escrito aqui, de acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público, mais de 80% do encaminhamento de crianças e adolescentes à instituição de acolhimento eram vinculadas ao consumo de drogas. Aí
embaixo, mais embaixo, eles vão falando o seguinte. De acordo com esse levantamento que eles fizeram, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso, ele afirma que a família é a principal instituição, né, de promoção dos direitos e deveres da criança e do adolescente. E o ECA, ele tem como a principal função também assegurar que esses direitos e deveres que a família passa para a criança sejam respeitados. Mas, paralelo a isso, tem o Estado, que ele entra como o principal suporte da família, no caso. Porque, tipo, se o Estado não der o suporte necessário, a estrutura para a família, no caso, para os pais, não tem como esses pais passarem isso para os filhos. Uhum. Né? Não tem como, tipo, ter um bom cuidado com os seus filhos. Então, eles andam juntos. Aí tem um comentário aqui do Costa que ele fala o seguinte. Não. Antes disso, tá escrito aqui. De acordo com o ECA, a convivência familiar é um direito das crianças e do adolescente. E quando essa convivência, no caso, não está de acordo com o que o Conselho Tutelar fala, eles podem ser acionados e podem tomar medidas que visem a garantia dos direitos das crianças. Só que isso tem um parêntese muito grande, porque tem muitos casos, por exemplo, que o Conselho Tutelar ele entra e tomam medidas que eles não se afundam no caso, como foi um relato que deram aqui de uma mãe ao CAPES, que ela foi denunciada por um vizinho dizendo que ela não cuidava direito do seu filho. Uhum. E nisso o Conselho Tutelar entrou e retirou o filho dela, né? O filho dela ficou No abrigo, né? aos cuidados do Conselho Tutelar. Uhum. Só que o que eles não fizeram foi meio que analisar, porque segundo essa mãe, ela cuidava do filho dela, ela dava o suporte que ela poderia no momento, né, que ela tinha condições de dar, e eles simplesmente levaram. Então, tipo, acontece muita negligência nesse percurso, nesse caminho, porque eles, Não há às uma vezes, muitas vezes, eles não avaliação vão a prévia, fundo. né? Entendi. Isso, eles não vão a fundo, eles não buscam, é como que eu falei no início, eles não buscam entender o contexto familiar, como essa mãe vive, quem são as pessoas que vivem nessa casa. Eles só, por uma denúncia que tal pessoa fez, distante, eles já entram dessa forma e já vão pegando a criança sem dar explicação nenhuma para a mãe. Aí, com base na resposta da mãe, que ela, no caso, ela tinha dito que ela não entendeu, não sabia o porquê o conselho dela tinha feito isso, porque, segundo ela cuidava muito bem dos filhos dela, e com base nessa resposta, esses pesquisadores, esses estudantes iniciaram o estudo deles, né? E, de início, a gente tipo, eu pude ler aqui que eles começaram a falar sobre logo no início, que a gente sabe que a sociedade ela sempre foi muito machista, e a mulher, o papel da mulher, tipo, ela começou a ter um destaque na sociedade a partir do não sei como é que eu posso falar, tipo, a partir do momento em que o status dela era a maternidade, entendeu? Tipo, ela sendo mãe, ela teve um destaque na sociedade. Ela tem um papel social, né? Lembrando aí. Deixando para um homem sendo o chefe da família, o dono dos filhos, o dono da mulher, e a mãe como esse papel. E esse papel meio que restringia ela a ter outras atuações. Tipo, ela era mãe e só podia ser mãe do lar e apenas isso. Foi a partir daí que começou. E a medicina social, juntamente com o Estado, eles difundiram, tipo, eles meio que criaram o papel ideal de cuidado de cada família com seus filhos.
Uhum. Aí foi a partir disso, né, que, tipo, que meio que teve essa divisão, porque, querendo ou não, tem a questão da classe social também. Aí tem tipo, as mães burguesas, por exemplo, as mulheres burguesas, elas eram aliadas à medicina social, porque elas tinham poder, elas tinham, sei lá, estrutura para ter o papel que a medicina tinha intitulado juntamente com o Estado de criar, né? De poder Mãe criar os cuidadora e filhos. mais nada, né? Isso. E a mãe, no caso de classe baixa, pobre, era intitulada como inadequada para cuidar dos filhos. Elas eram muitas vezes taxadas como promíscua e irresponsáveis, não podendo cuidar dos seus filhos. Aí tem um comentário aqui embaixo do Costa, de 2014, que ele afirma que o cuidado materno representa uma ação integral capaz de proporcionar a disseminação do carinho e do amor entre os componentes da família, fazendo com que, tipo, essa lógica considerada a melhor forma dos cuidados, no caso, a melhor forma de cuidar, ela ainda existe sim, ela ainda tem um padrão na sociedade. Uhum. E a mãe usuária pobre, ela foge completamente desse papel que é intitulado, né? Tipo, ela não serve para isso. 5 minutos. Aí foi a partir dessa pesquisa que eles com as 3 entrevistadas logo no início, quando eu citei, eles foram abrindo esse leque. Eles viram como é que funcionava e qual era a visão que essas mães tinham dessas instituições, né? A partir das vivências dela com o CREAS, com assistência social, conselho tutelar, essas instituições, eles fizeram um levantamento a partir dessas entrevistas, né? Isso tudo não é deixado, mas eles estavam assegurados pelo termo de consentimento livre e esclarecido, ou seja, essa entrevista foi toda orientada regularizada. Isso, pelo comitê de ética, de acordo. Exatamente. 4 não minutos, podem, né? meninas. Agora eu vou dar a palavra para a Caita. Graças a Deus, né, Karen? Obrigada. Boa tarde, professora. Boa tarde, Caita. Gostei mais. Se vocês agora de cachorro é porque eu parei no lugar, não estou roubando, prestei um Wi-Fi para poder falar com vocês. Continuando o que a Karen falou, das 41 mulheres que eles haviam selecionado, eles entrevistaram 3 mulheres. E dessas 3 mulheres, o que me chamou a atenção elas tinham a quantidade de filhos de 6 a 5 filhos. E dos 6 filhos, uma delas havia perdido a guarda dos 5 filhos. Estavam com a família extensa, ou haviam sido adotados, e o outro com as instituições. Mas quando perguntavam para elas sobre o cuidado, para elas falar de cuidados implicava falar dos filhos. Só que o cuidado para elas era muito diferenciado do cuidado padronizado pela sociedade. O cuidado para elas era o carinho, a atenção, o afeto materno. Ele sobrepõe os aspectos materiais, que foi o padrão que a sociedade impôs, né? A higiene, a escola, acompanhamento médico. Então, para elas, era um padrão assim que foi imposto, como o Karen falou no início, um padrão meio que burguês. E para elas, quando você falava assim, você cuida do seu filho, a resposta que elas falavam, sim, eu cuido. Porque para elas referenciavam o cuidado como esse ato assim, afetivo, o carinho e a atenção. Só que assim, a sociedade como um todo não percebe essas condições socioeconômicas que diferenciam, né? As condições, o que dá para elas definir o cuidado para elas e o cuidado para uma outra classe social. E então a chegada delas ao CAPES ocorria como de uma forma assim quase que obrigatória,
porque elas iam lá após a perda da guarda dos filhos. Então, assim, elas não procuravam essa ajuda para sair do vício, por quererem estar com os filhos. Era coisa assim, foi como elas comentam que era assim a relação delas com os filhos de resgatar essa guarda como uma imposição de outros, né? Outro ponto que me chamou a atenção é que para elas a perda da guarda, ela não favorecia o tratamento, em alguns casos até impulsionava para o uso das drogas. Para continuar, exatamente. Porque perdeu aquele vínculo afetivo, né? Isso. Então, assim, o que as mantinham em alguns momentos, né, sem o uso das drogas, foi tirado delas. Então, impulsionava elas para ainda continuarem com o uso. E outra coisa que elas falam, para elas, assim, elas avaliam esse cuidado com os filhos, que elas falavam assim, eu respeito e cuido dos meus filhos, que eu não faço uso das drogas na frente deles. Eu não permito que eles me vejam usando drogas. Elas citam isso numa das entrevistas. E assim, o que elas também comentam é que as instituições socioassistencial, para elas, não são vistas como confiáveis, como uma instituição de controle para elas, assim, não eram confiáveis, porque eles eram assim tendenciosos no julgamento sobre os cuidados delas como mãe sobre os seus filhos. Aquela tendência de julgar a criança não está com higiene, não está bem penteada, né? Então eles tendenciavam a dizer não está sendo cuidada. Então, para elas viam essa instituição dessa forma, como assim, instituição de controle, e não eram confiáveis. Eram de controle, não de suporte, né? Exatamente. E então, assim, o que nos faz assim atentar, e eu até, claro, esse artigo me fez assim relembrar alguns casos que a gente recebe aqui na unidade básica, alguns casos que já atendemos de mães de grávida, mães até grávidas e são usuárias de drogas, assim, o quanto que nós assim falhamos na assistência do continuar, porque assim elas não têm, por exemplo, um ACS, um agente de comunidade de saúde que cubra a moradora de rua, entendeu? Para que ela possa continuar com as suas consultas. Então, se ela vem ali, é recebido, mas não tem um acompanhamento dessa mãezinha, um direcionamento para ela. Então, ela se sente, de fato, assim, que não há esse suporte, essa rede social de suporte, de apoio, para que ela possa, de fato, fazer um tratamento e ter de volta a guarda dos seus filhos. Perfeito. É isso, professora. Muito bom, meninas. Trouxeram. Esse artigo traz muitas discussões interessantes, né? Tanto do que a Karen falou, dessa questão da visão de gênero, da maternidade, do que se espera da maternidade e de uma cobrança do papel social da mãe, atravessado por essa questão de classe, né? Essas questões de classe, como vocês duas pontuaram, né? Ou seja, a mãe burguesa, ela consegue estar dentro desse padrão, desse papel social da mãe cuidadora, né? Que vive para o lar, que cuida, porque ela vai ter condições socioeconômicas de estar ali, não que isso seja mais fácil ou mais, enfim, né? Mas falando dessa visão do papel social, né? Daquela mãe que tem que ser a cuidadora perfeita. A gente discutiu isso naquela questão dos papéis sociais, como a Silvia Alane fala lá, né? Da mãe, do pai. E aí a gente colocou no Google, então, aquela pessoa que vai se doar, que vai viver a vida, que, né, única e exclusivamente vai cuidar dessa criança. E se a gente for pensar nessa relação de cuidado, maternidade, e do que aí a Carita traz já da pesquisa do artigo, né? Então, o que é o cuidado materno para mães que são usuárias de drogas, que têm uma série de demandas pessoais também, como outras mães, mas trazendo, eu já pulei para esse ponto, mas falando desse recorte da classe social,
e as mães de classe social mais baixas que estão em condições de dificuldade, nem só aquelas, a gente nem está ainda chegando no ponto das que são usuárias de drogas, né? Mas aí os julgamentos que são colocados, porque aquela mãe que é mãe solteira, muitas vezes que o pai abandonou, ela tem que ser pai e mãe, e para ela sustentar, inclusive aquelas crianças, ela tem que sair, ela tem que trabalhar, aí muitas vezes ela não tem com quem deixar, aí ela deixa as crianças trancadas em casa, ao mesmo tempo com medo das crianças saírem e se perderem, fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo o vizinho vai olhar e vai dizer assim, olha, essa mãe deixa os filhos trancados em casa o dia inteiro, ela está encarcerando as crianças, né? Ou então ela está maltratando. Mas quais são os motivos que ela está trancando essas crianças em casa, né? Claro que cada caso é um caso, acho que o artigo até fala um pouco disso, né? Ou seja, cada caso é um caso, tem que ser avaliado, que foi o que a Karen trouxe no início, né? Não dá para ser generalizado. Muitas vezes se generaliza, olha, então é isso, o conselho tutelar vai lá, tira a criança daquela situação e o contexto de conselho tutelar acaba sendo isso. Muitas vezes são profissionais que não têm qualificação nem de psicologia, nem de assistência social, enfim, né, que viram conselheiros tutelares, então partem do seu julgamento. Não estou dizendo que são todos, né, que o conselho tutelar não presta, não é isso. Mas muitas vezes é isso que acontece, que a gente percebe. Então, parte do seu julgamento sem fazer uma avaliação, sem saber a história, o contexto, né? Então, primeiro se retira a criança do local para depois ir uma assistente social lá, para depois se fazer uma avaliação. E tem esse atravessamento não só do formato jurídico, Pedro Paulo, porque aí tem essa coisa, o Conselho Tutelar vai lá, viu que aquela criança supostamente está numa situação de risco e vulnerabilidade, né? Esses são os termos dentro do contexto social, da assistência social, e aí retira essa criança daquele contexto, não só numa casa, mas num hospital, né? Como a Carita falou, da questão da UBS, então às vezes eu vi situações em contexto hospitalar mesmo, que a criança estava internada, e aí chegou o conselho tutelar já, olha, proíbe isso, tira a criança quando ela deixar de ser internada. Mas, espera, não teve nenhuma avaliação psicossocial para já. Diga, Carita, a Carita estava levantando a mão. E a Karen acho que falar. A gente percebe, né, que há esse preconceito que é impresso às famílias assim pobres, né, de classe baixa, o julgar pela aparência. Isso assim foi muito vivido nesse artigo. E o quanto elas falam assim, que elas esperavam desses órgãos socioassistenciais assim uma ajuda, esse amparo. E elas não conseguiram, como disse assim, elas já chegam nos órgãos e já são assim julgadas pela aparência e pelo estado que elas se encontram. Vigiar e punir aí, né? Como os meninos estão falando do E Foucault muitas de alguns vezes, textos. Diga, Karen. E muitas vezes o conselho tutelar, essas instituições também, eles só olham, como eu disse ainda agora, eles só olham para a mãe. Tipo, eles não olham o amparo que o Estado tá tentando, não está oferecendo para a família, para os pais. O pai, então, né, nem existe. Se a gente for pensar nessas questões. Se está acontecendo tudo isso, muitas vezes é pela falta do amparo que o Estado não tá dando, porque se tivesse dando esse suporte, não estaria acontecendo essas coisas. Então, não tem como jogar a culpa toda para cima da família, sendo que tem algo maior por trás que não está meio que fazendo o papel dele, não está fazendo o papel que ele deveria ter feito, já que eles cobram tanto de uma pessoa, porque eles não cobram do que é o responsável maior, vamos dizer assim, por isso. Então, eles o que a Karen está... Diga, Karen, pode continuar. Não, pode falar. Não, que isso que tu está trazendo tem a ver com essa questão do suporte, inclusive para quem já é usuário, né, usuária de drogas. Então, qual é o suporte das políticas públicas e institucionais, né? Como a Carita lembrou aí no posto de saúde, na UBS, o posto de saúde foi década de 90 agora. Acho que é porque a Nicole falou, a Carita está vindo do posto, aí eu fiquei com isso. Da UBS e de outros espaços, né, em que você tem vê aquela situação, mas não existe uma rede
do Estado, uma rede no sentido de política pública, que possa fazer um acompanhamento com aquela mãe que está grávida, que você é usuária de droga e está grávida. Então, que processos assistenciais estão tendo para as moradoras de rua, né, para outras situações, para aquelas pessoas que estão nessas situações de vulnerabilidade, porque são usuárias de drogas que já estão há muito tempo, porque tem um vício, né? A questão da dependência química relacionada a isso. E aí, se a gente for pensar qual é o suporte que existe? Nenhum. Porque aí, o que vai, se a gente for pensar, trazendo esse ponto meio jurídico? Carita, tu ainda tá com a mãozinha levantada ou tu botou agora? Não, já. É que eu. Ah, tá. Porque eu fiquei na dúvida se tu queria falar de novo ou se eu tinha esquecido. Então, dentro dessa rede, qual é? O que se tem de suporte? Né? Muitas vezes ela procura, através de uma emergência ou através de uma unidade básica de saúde, né? E muitas vezes a própria unidade básica de saúde não tem suporte para fazer esse acompanhamento. Teriam que ter políticas públicas, serviços assistenciais que fizessem esse acompanhamento para usuários de álcool e drogas. E aí, falando dessa questão mais específica do artigo, né, das mães desde a gravidez, né, e mesmo depois da gravidez com os seus filhos, qual é o suporte que a gente tem? Tem um CAPS-AD, mas o CAPS-AD, primeiro, se a gente for falar, às vezes é um CAPS-AD para o município inteiro. Gente, é surreal, né? Como é que o próprio CAPS-AD, que é o CAPS Álcool e Drogas, vai dar conta de um município inteiro? Né? Não vai ter 5 pessoas, 5 mulheres usuárias de drogas e mães, né? Era isso que eu ia falar, assim, os órgãos até existem, só que eles não existem, né, em quantidade e em qualidade de atendimento que deveriam para ter um suporte assim adequado para esses usuários, né? Exatamente, para esse acompanhamento, né? Temos aqui em Ananindeua, mas a gente mesmo que trabalha na unidade básica, inclusive hoje nós tivemos uma situação para assistência social em que o CREAS do município tá em reforma, o CAIS também houve um desabamento e nós falamos sim, e eu digo o que para o paciente? Não tem como acompanhar isso, entendeu? Então, assim, exatamente. É a realidade. Aí o que acontece? A pessoa fica sem assistência, né? O que ela precisa para aquela situação ali que ela está de risco, de vulnerabilidade, enfim, né? E aí, né? Isso que o Pedro Paulo está colocando, sim, Pedro Paulo, é importante que tenha já um serviço antes, né? Toda uma discussão sobre a prevenção de álcool e drogas, todo o contexto de prevenção, né? Prevenção de saúde mental relacionada a álcool e drogas. E, além disso, no contexto em que já haja isso instalado, que aí que foi o pesquisado, né? Pelo que as meninas trouxeram desse artigo, e o que então, na ausência dessa prevenção, esse fato existe, né? A gente tem que trabalhar a prevenção, já é precária. E a promoção, existindo essas mulheres usuárias de drogas, né, que têm muitos filhos ou que estão grávidas, qual é o serviço? Também não existe, né? Então, fica uma coisa surreal, e aí cai nesse reducionismo, como as meninas falaram, de se colocar logo um radicalismo. Então tá, é usuária de droga, pega a criança, bota no abrigo. E aí, né? Como se os abrigos fossem perfeitos. Sim. Ainda tem isso, né? A gente ainda... Claro que o foco está falando muito das mães, mas para fazer um parêntese aqui, vamos imaginar essas situações dos abrigos que essas crianças ficam, essas situações de abrigamento e das condições desses abrigos e também de uma ausência de suporte psicossocial dentro desses abrigos. E, além disso, falando também desse suporte com a mãe. Então, às vezes, a mãe ela quer retomar aquele cuidado com o filho, né? Ela quer retomar aquela relação. A Carita trouxe aí, que o próprio artigo traz, né? As mulheres falando, era um vínculo afetivo que ainda me dava um suporte para eu não piorar no vício, usando um termo mais senso comum. E aí isso me foi retirado. É óbvio que há uma complexidade nesse processo. Cada caso é um caso, tem que se avaliar realmente se aquela criança não estava passando violência, fome, enfim, várias questões. Né? Ninguém está dizendo, então tá, tudo vai ser bonitinho, vamos lá, devolve as crianças para as mães e ok.
Não, mas na verdade o que o artigo vem propondo, que as meninas estão enfatizando, é quais são os suportes institucionais, governamentais, quais são as políticas públicas para assessorar nesse processo, né? Tanto dessa mãe que muitas vezes está buscando o CAPS-AD para tentar também se reabilitar, o RIEB, né? Enfim, para tentar reduzir o vício, enfim, todas as questões relacionadas ao álcool e drogas, mas também como possibilidade dela conseguir a guarda de volta dessas crianças, né? E aí não se tem essa visão, se cai só numa generalização e nesse reducionismo, né? Pode falar, Carita. Professora, a senhora citou a questão do abrigo e as mães também citam que até a família que adotou a criança, ela disse que ela ficou assim horrorizada porque a família maltratava a criança. Então, Eu ia até comentar sobre isso. Como é que o juiz define que eu não cuide do meu filho, mas a criança é tirada de mim para ser maltratada por outros, entendeu? E muitas vezes elas perdiam esse direito de ter o contato com as crianças que foram adotadas, muitas vezes sem o consentimento delas, entendeu? Foram tiradas delas já e nós não poderiam ter esse contato. Exatamente. É bem complexo, tem muita coisa para discutir também, mas aí a gente vai encerrando para dar tempo agora para a apresentação dos meninos. Mas parabéns também, meninas, pela apresentação e pela discussão. Muito interessante, né? Uma complexidade muito grande sobre esse tema. Então, agora vai ser a apresentação do Pedro Paulo e do Tiago sobre psicanálise política. Tá, ok. Boa tarde a todos. E vamos lá. Boa tarde. O nome do artigo é Psicanálise Política por uma prática da incompletude. O nome do autor é Leonardo Barreira Danziato. Bem, o autor, ele logo no resumo, ele destaca que ele vai utilizar principalmente das teorias e do pensamento de Lacan e Foucault. Mas acaba que todo o artigo é lacaniano, a gente consegue perceber isso, e o Foucault fica como plano de fundo, assim como outros autores da sociologia ou algo do tipo. Ele se volta muito para a psicanálise. Isso, pelo que ele propõe, acaba não sendo algo ruim, mas ele se volta muito para a psicanálise nos teóricos que ele traz. Então, e o texto acaba sendo meio que um artigo de revisitar o que se fala sobre a psicanálise e a política, e pensamentos, propostas que o Foucault traz em conversa com Freud durante o tempo, com o correr dos tempos e hoje em dia. Deixa eu ver. Aí, tanto que ele diz que é difícil juntar essas duas áreas, ou seja, juntar a psicanálise e a política em muitos momentos, porque alguns autores chegam a dizer que elas tratam de assuntos diferentes ou olham as situações diferentes. Então, a crítica que alguns chegam a fazer para a psicanálise é que ela seria muito subjetiva e que a política, como uma citação do artigo, diz que ela pede para a psicanálise algum ato, talvez revolucionário, e acabam achando ela como burguesa, apolítica, individualista e outras coisas mais. E a psicanálise traz ceticismo à maioria das utopias políticas, inclusive ao marxismo, que seria considerado um derivado ilório do desejo, ou seja, uma ilusão. Então, ficam esses dois contrapontos no início do texto. Até que mais para
frente ele vai dizer que, pelo contrário, a psicanálise vai mostrar desde o início um interesse pela política, um interesse pelas situações do momento, pela sociedade, pelo que aconteceu desde a época do Freud mesmo. Por exemplo, quando ele escreveu a Psicologia das Massas e a Análise do Eu, o Mal-Estar na Cultura e outros. E que acabou fazendo, digamos, uma vertente da psicologia que mesmo fala da psicanálise com uma pegada muito sociológica. Que aí ele dá o exemplo no século XX da Escola de Frankfurt. E apesar dele não seguir com essa escola, ele se mantém lacaniano praticamente do início ao fim. E ele diz que até certo ponto se vê uma teoria social lacaniana, que não Lacan evitava utilizar esse rótulo ou qualquer coisa próxima disso, mas outros autores acabam vendo essa possibilidade. E o porquê desse subtítulo do artigo? Por uma prática da incompletude, porque é assim que ele vê em si essa questão da política. Tanto que tem um momento que ele fala que o sujeito, ao entrar no campo da linguagem, perde seu teor de universalidade, se torna incompleto. Assim, busca o outro para se completar. O que leva ao subtítulo, por uma... Tiago? Ficou mudo, falhou. Tenta desligar e ligar teu... Agora, voltou, Tiago. O que leva ao subtítulo, foi até aí que a gente ouviu. O que leva ao subtítulo, que tem o sujeito, ele seria em si completo, universalmente. Mas quando ele vai se expressar, ele vai para a ideia de interação, quando vai trazer a linguagem, ele acaba perdendo parte dessa universalidade. E esse buraco, essa falta, ele vai procurar no outro. E essa busca do outro é através daí que se faria esse laço social, através do que ele diz, né, desses buracos pulsionais que se faz o laço social. É mais uma busca interna ou algo do tipo. Então, nessa ideia que ele vai seguindo em muitos momentos e acaba contrapondo essa ideia de que a psicanálise seria mais individualista, elitista, apolítica. E ele chega a dizer na segunda parte, que o Pedro vai falar com mais detalhe, que pelo contrário, ela inclusive critica desde muito dos idealismos que a gente que teve na nossa história, que a gente vive atualmente. A ideia, por exemplo, de que estamos num ambiente legalmente de direitos universais, algo do tipo, mas mesmo assim, as pessoas que se destoam do que é legalmente aceito, elas acabam ficando por segundo plano. E é interessante que o texto das meninas é um exemplo, que as meninas trouxeram um exemplo disso. Né? Ou seja, apesar de legalmente tem todo o apoio para essas pessoas, essas mães acabam ficando por segundo plano. E deixa eu dar uma olhada. E no final desse trecho, sobre essa ponte, sobre o papel da psicanálise, como ela vai fazer exatamente o contrário disso, vai trazer uma crítica à questão política, eu vou citar um trechozinho assim da página 5, que ele fala que Lacan estabelece uma concepção radicalmente ético-política do sujeito, ao contrário de uma definição mais sociológica, mesmo antropológica, que o entende como um produto do meio, ou seja, como um efeito da ordem social e simbólica. A clínica psicanalítica ensina que, por mais que o sujeito necessite da universalidade da estrutura de linguagem para se construir, ele é sempre o efeito de uma subversão, de um corte com esse universo do outro. O sujeito é o resultado de uma falha entrópica da estrutura. Isto nos leva à conclusão
que não é simplesmente que ele deva fazer suas subversões, mas que ele é impelido estruturalmente, pulsionalmente, a demarcar suas subversões, sob pena de adoecer gravemente se não fizer. Ou seja, nós temos as leis, temos o que é imposto pela sociedade, pelo meio, e que muito disso vai fazer com que as pulsões, os impulsos do sujeito vão ser contidos. E caso ele não consiga trazer essa subversão para o ambiente dele, para a sociedade de algum modo, caso ele não consiga escoar de algum modo, que é muito comum isso, vai trazer o adoecimento. E a partir disso que, por exemplo, ele critica muito dos ideais políticos, inclusive o ideal que nós vivemos atualmente. E a partir daí é o Pedro que continua. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Pedro Paulo. Peraí. Cadê? Aí. Peraí. Vixe, minha branca aqui, professora. Tô preparado aqui pro dia de hoje. Um dia importante. Falou do terno, veio do terno. Eu adorei sua preparação. Eu vim preparado para essa apresentação. Pepe, o melhor, saudade. Vim preparado para essa apresentação aqui de terno, como eu falei que eu viria. E o artigo ele fala sobre mais ou menos isso que o Thiago falou. E ele usa mais um exemplo lacaniano do que do próprio Freud. O Freud ele se absteve muito de uma posição política, por mais que ele tenha escrito bastante sobre política, ele se absteve de algumas questões. E ele usa o exemplo do Kant também, ele usa muito Kant nesse artigo, ele usa muito o que a gente tinha citado, o Michel Foucault, e o Marx também, ele usa bastante do Marx, de que por mais que o Marx ele tenha construído uma mentalidade, como é que se diz? Ele tem construído um pensamento interessante, era utópico, assim como o tempo que o Freud viveu do nazismo, era uma mensagem utópica de basicamente segregar, é o que fala nessa parte do artigo, que era tentar achar uma raça superior e segregar a minoria, né, no caso. E ele aponta muito esses pontos. Por mais que o artigo seja mais epistemológico, ele traz umas concepções interessantes para a construção do pensamento, para a construção do pensamento em geral. Tanto que a gente vê no da Carita menções a Foucault, menções a outros autores que trabalharam esse lado mais sociológico. Até por mais que a psicanálise não demonstre tanto um posicionamento político assim, ela contribui bastante como pensamento filosófico para a construção sociológica. Deixa eu ver. Tem mais 5 minutos. Não lembro muito bem. Não sei muito mais bem o que falar. O Thiago falou muita coisa. E como foi a impressão para ti, que é o psicanalista da turma, dessa discussão, né? Tanto dessas críticas que o Thiago apresentou, do que o artigo, né, diz assim, tem muitos teóricos que criticam, que vão dizer que a psicanálise não tem um olhar mais político, né, muito subjetivo, não teria um contexto, né, político-social, de discussão, né, e que, na verdade, não é isso, né, são questões aí, seja atravessadas por o futuro de uma ilusão, o mal-estar da civilização lá, quando Freud faz esse diálogo mais próximo, ou até de uma perspectiva mais lacaniana mesmo, né? Sim. E eu não tinha muito bem uma visão de como a psicanálise trabalhava essas questões, até porque eu ainda não li esses últimos textos da vida do Freud,
mas foi interessante ver que a psicanálise ela tem um posicionamento de não desprezar as minorias, de, de trazer um pensamento mais sociológico para a psicanálise no geral. Uhum, uhum. Isso é uma questão dentro, quando a gente estava falando, né, de psicologia social, quando eu falei assim, olha, a psicologia social ela é muito ampla, ela tem toda essa discussão de um referencial mais sócio-histórico, mas ela também tem dentro das diferentes abordagens. E dentro da psicanálise tem vertentes mais ligadas à psicologia social, inclusive em programas de pós-graduação de psicologia social, em que alguns professores, algumas teses e dissertações são dentro da psicanálise. E aí, enquanto o Tiago ia falando, eu lembrei da dissertação de mestrado de uma colega minha, da época, ela era mais velha que eu, a gente fazia parte de um grupo de estudo em psicologia social, a base do grupo de estudo era mais construcionista, lá da Mary Jane Spink, que a Dina até pontuou, né, lá desse artigo, mas ela sempre teve uma base mais da psicanálise, então ela já foi se aproximar mais de uma psicologia social, de referencial psicanalítico. E aí eu estava aqui procurando para trazer como exemplo, até como tu falaste, Pedro Paulo, que tu não conhecia, né, enfim. E ela faz uma discussão muito interessante, deixa aqui compartilhar a tese dela, né? Então, não, esse aqui não é da Isabela, mas também dialoga. Eu estava procurando isso, é o Raul Pacheco. Ele é um professor da PUC de São Paulo, eu não sei se ele ainda está na PUC de São Paulo, isso foi há, sei lá, mais de 10 anos atrás, né? Ele é do programa de pós-graduação em psicologia social, tá? Da PUC de São Paulo. E a base dele é da psicanálise. Então, essa tese, eu achei até que era da Isabela, mas a Isabela faz essa discussão também, né? Ou seja, o título da tese é O Supereu como Imperativo de Gozo e o Discurso Capitalista. Então, tem toda uma área dentro da psicanálise que faz essa discussão muito ligada à psicologia social, né, com essa base psicanalítica. Aí deixo para quem tiver interesse em pesquisar mais sobre isso, enfim, né, de como ela articula aqui a Ana Paula da Silva Baima, né, Baima, enfim, essa concepção do supereu como imperativo do gozo atravessado pelo discurso capitalista, né? Então, o Raul Pacheco, ele é uma referência, pelo menos lá na PUC de São Paulo, dentro desse campo de psicologia social e psicanálise. Não compartilhou, né? Eu falando aqui, vocês estavam vendo? Não, no meu tá aparecendo. Tava? Que eu olhei Tá aqui. aparecendo aqui ainda. Tá aparecendo, né? Não sei porque deu algum bug que não... tá. Não, tá aparecendo sim. A Isabela, porque eu esqueci tem tanto tempo, enfim, estava tentando lembrar do sobrenome dela, porque eu lembrava que ela tinha feito o mestrado dela com o Raul Pacheco, né? E ele é uma referência nessa discussão. Ele cita o Kant também como referência de construção social, de toda a construção social, e de como a psicanálise pegou como referência o Kant, tanto o supereu, a cultura, influencia todo o meio do ego, do eu, né, do indivíduo. Uhum. Diga, Tiago, tu levantou a mão? Eu achei interessante isso que o Pedro falou, que a psicanálise acaba sendo muito crítica socialmente. Esse artigo foi um exemplo, mesmo ele se focando em Lacan, conversando com Freud, mas através de Lacan, ela acaba sendo muito crítica, mesmo digamos, entre aspas, aos ideais políticos bonzinhos da nossa época, de universalidade, todos têm o direito. Todos têm esse direito, mas como é na prática? Quem destoa desse grupo de pessoas? O que eles fazem? Todos realmente têm esse direito? Então, é interessante que, mesmo para quem mesmo não explicitamente, eu acho que explicitamente dá para fazer essa ponte muito facilmente dessa crítica aos ideais que politicamente a gente traz para a nossa época, hoje em dia muitos têm fala, mas assim, a voz dos grupos que têm fala, quando eles se
se aproximam digamos, do grupo que é a maioria, aceita socialmente, vai ter o choque. E muitas vezes essas pessoas vão ser julgadas, vão ser taxadas, vão ser separadas do convívio social e outras situações mais. A psicanálise, pelo menos como esse texto apresenta, ela vai muito da crítica. O que fazer com essas pessoas? Por que acontece isso com essas pessoas? E eu achei muito interessante, porque eu esperava o autor citasse autores como, sei lá, o Erich Fromm, que é psicanalista, que conversa mais com a sociologia e outros autores, mas não. Ele trouxe, digamos, uma base mais desse jeito, psicanalista, digamos, entre aspas, mais tradicional, e mesmo assim trouxe uma ideia bacana. Sim, com certeza. Ele vai trazendo uma outra perspectiva aí, falando do que a gente viu como psicologia social, né? E mostrando que dentro da psicanálise existe esse diálogo também, né? Claro, é uma forma da gente pontuar essas questões. Eu não sou uma profunda conhecedora da psicanálise, mas trouxe aqui, deixei até como sugestão, vou até deixar o link aqui no chat dessa tese, e aí depois vocês podem procurar também pelo artigos do Raul Pacheco, enfim, tem vários outros, tá, gente? Professores de psicologia social, né, autores, enfim, doutores que dialogam com a psicanálise. Mas eu me lembrei logo do Raul Pacheco, porque minha amiga fez essa minha colega fez o mestrado dela também dialogando com essa questão do discurso capitalista e as relações com o super-eu, coisas nesse sentido, né, para quem tiver mais interesses e observar, né, meio que concluindo, né, as apresentações de hoje, a gente vê não só a psicologia social com discussões em diferentes áreas de atuação, né? A gente falou da psicologia do esporte, vamos dizer assim, né? A gente foi para o esporte, para a questão de álcool e drogas e para a própria uma questão mais teórica, epistemológica da psicanálise política, né? Então, por isso que quando vocês leem alguns artigos, né, aquelas coisas de introdução, a gente está vendo a introdução da introdução, né? A gente viu da psicologia social. Mas tem alguns capítulos de livro, artigos mais atuais, quando vai definir o que é psicologia social na atualidade. Tem um até que é da Mary Jane Spink, né? E ela começa dizendo: a psicologia social é um campo de diversidades, né? Então, para isso não ficar muito abstrato, né, da gente falar, de eu começar a dizer o que é a psicologia social na atualidade. É um campo de diversidades. Calma, mas que diversidades são essas? Então a gente teve que entender lá, né, desde da onde começou o histórico da psicologia social, como é que ela se desenvolveu no Brasil e por que a partir de um determinado momento virou uma ramificação, e a gente tem aí como exemplo, que são os trabalhos que vocês têm apresentado, uma diversidade não só de teorias, mas de temas também, né, em psicologia social. Sim, Thiago. Para quem tiver interesse, enfim. Ok, gente. As apresentações foram muito boas, vocês continuam de parabéns. Eu acho que as discussões são riquíssimas, né? São temas para a gente refletir até tudo isso que a gente vem discutindo sobre psicologia social na disciplina. E aí, antes, então, lembrando que a gente vai ter a reposição na quinta-feira, e aí ficou, então, o grupo, a dupla C, a 7 e a 6. E aí vai ter a 7, no caso, as meninas, a Daniela e a Shirlane, e a 6, que é a Carol e o Murilo, né? E aí a Nicole ia ver com a Cauane se também fazem uma dupla para apresentar. E a gente ficaria com 3 apresentações na quinta, lembrando que é naquele horário de 4h30, né? Ou de 4h30. 4h30? Acho que é 4h40. 4h40, né? Agora fiquei na dúvida, porque é um horário quebrado, né? Vocês têm 3 aulas no início, é isso? Porque normalmente... Eu não tenho certeza, mas acho que é 4h40. A Lina me falou que era 4h40, né? Então, de 4h40 às 6, não é isso? 6h20, se eu não me engano. Mas aí vão ser essas 3 apresentações, e na sexta a gente vai ter... De 4h40 às 18h20. 18h20, ok. E aí na sexta a gente encerra com a dupla 11, 10 e 5, tá?
Mas aí na quinta-feira eu retomo as duplas, né, da sexta-feira. É porque eu quero aproveitar aqui esses 4 minutos, ou até menos, 2 minutos, só para lembrar um aspecto muito importante relacionado à prova, tá? Então, as apresentações vão ser 3 pontos, como vocês já sabem. Quem apresentou aqui não precisa me entregar nada escrito. Quem não conseguiu apresentar, ou, enfim, me manda resenha. Algumas pessoas já me mandaram, né? Não sei se da turma... Não, acho que a turma de vocês ainda não. Então, lembrando a Sandra para mandar, né? Enfim. E o que vai cair na prova? Então, a prova vai valer 7 pontos. Eu vou falar isso de novo na quinta e na sexta, me lembrem. Mas já para preparar vocês desde agora, a prova vai ser super tranquila, a prova de psicologia social, porque eu sei que tinha muito conteúdo, e aí eu escolhi só 3 textos para vocês estudarem para a prova, que a gente viu, reviu, revirou e está bem tranquilo. Então, vai ser o livro, o capítulo 1 e 2 do que é psicologia social, da Silvia Lani, que é curtinho, tranquilo, a gente discutiu pra caramba aqui, ou seja, aquele capítulo 1 que é a introdução, o que é psicologia, o que é psicologia social, e o capítulo 2 que é como nos tornamos sociais, né? Que é aquele capítulo que ela vai falar, então, os outros, identidade social e consciência de si. E o terceiro texto é aquele que são representações sociais, tá? Que está lá, que foi o último texto que a gente viu antes de começarem as apresentações, que a gente até viu os slides também, né? A teoria das representações sociais, o que são representações sociais. E o texto base é daquele livro da Maria Graça Jacques, que eu postei que é o Psicologia Social Contemporânea, a capa do livro. É uma branquinha azul, né? E aí é o capítulo lá da página 21 21 já, 91 do PDF, tá? Então é tranquilo, é só isso, né? Vocês vão ver que a prova vai sair na urina de tão tranquila que vai ser, tá? Mas aí eu vou retomar de novo na quinta e na sexta para não esquecer. Ok, gente? Então por hoje é isso, para não atrapalhar as próximas aulas. E aí, então, a gente se encontra na quinta, 4h40. Ok? Tchau, tchau. Parabéns pelas apresentações. E até a próxima. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, tchau.